Fala, Nenzeiro e Nenzeira, a gente está de volta aqui para uma playlist da qual eu gosto bastante. Artes e Cultura, direto de 2022, segunda aplicação. A gente vê aqui questão de número 24 do Caderno Azul e que eu ranqueei como dificuldade média. Você vai me dizer se achou média mesmo ou se achou um pouco mais complexa. Texto disponível em professormarioartes.blogspot.com, um blog de um professor. Alguém foi lá, pegou o fragmento, adaptou e criou essa questão do Enem, que ficou morando no Banco Nacional de Itens 10 anos para ser usada, porque lá cá entre nós é muito meia boca, tá? Uma questão bem mais ou menos estranha. Para começar, é uma questão que fala de artes e não tem imagem, né? A gente vai falar do impressionismo a partir de Claude Monet. Acho que o Enem ficou com vergonha, porque a prova é preta e branca e uma das grandes características do impressionismo é a cor. A gente já pode ver aqui, ó, eu escolhi para mostrar para vocês, já que o Monet é o tema inicial do texto, a série de quadros que Monet pintou sobre a Catedral de Rouen, na França. Foram mais de 30 telas ao longo da vida. Aqui está a igreja embaixo, a gente pode ver que é uma igreja no estilo gótico e ela aparece aqui pintada algumas vezes pelo Monet. A gente está vendo uma imagem aí diurna, né? A gente tem uma sensação de um dia de sol, de verão. Monet pintou várias vezes, como eu falei, essa igreja ao longo dos anos em diferentes momentos e diferentes estações. Aí parece uma cena de verão, e além de ser uma cena de verão, parece também, né, que é lá para as 2 da tarde, o sol já começa a fazer uma sombra ali, a gente pode ver um pouquinho na fachada, e aqui embaixo, por exemplo, essa é uma visão mais invernal, mais sombria, mais nevoenta, né, mais com a névoa de fundo, como a gente pode ver. Então Monet pintou justamente várias vezes porque era uma característica do impressionismo tentar captar essa mudança de luz, a pincelada rápida para o quadro ser terminado rapidamente, para que não mudasse muito aquele contexto. Então, a questão fala disso, a gente vê um comando muito breve, né, como não é típico no Enem, diante dessa nova concepção artística, que é o impressionismo. A cor tem que valor no impressionismo? Um valor muito alto. Se você conhece o impressionismo, já te ajuda demais na hora de fazer a questão. Mas vamos ver aqui o que é que fala o texto na ordem. Vamos aqui ler para a gente aprender, porque a mesma questão não vai cair. Então a gente tem que aprender nela. Claude Monet, influenciado por Turner, então já começou aqui a genealogia na arte, tá? Turner é um pintor do romantismo. A gente está vendo aqui um quadro de Joseph William Turner, que é um pintor que de alguma forma está antecipando algumas tendências do impressionismo. A gente pode ver esse pôr do sol também com essa luz bastante dourada e bonita, essa pincelada um pouco mais solta, mais fluida, né? Um navio que vai ser desmanchado. A gente pode ver aqui um navio branco que vai ser desmanchado, ele está sendo rebocado por esse outro barco preto, né, que está levando para que ele seja desmanchado numa cena que tem até um quê de patriotismo, já que esse barco branco foi um barco militar que foi importante em algumas batalhas inglesas e que o Turner está trazendo. Esse quadro, inclusive, já foi eleito como um dos quadros mais representativos da pintura inglesa pela população, tá? Então o Turner está trazendo uma pincelada durante o romantismo que influencia o Monet e o impressionismo de acordo com o texto, né? Então Claude Monet influenciado por Turner. Cabe aqui, porém, um parêntese para a gente lembrar que o romantismo não se limita ao Turner, tá? Essa pintura que a gente acabou de ver aqui, ela não é a única exemplificadora ou exemplificativa do romantismo. Por exemplo, nós temos um romantismo mais acadêmico com Constable, tá? Vou deixar aqui para vocês um quadro do Constable para vocês perceberem, e também um romantismo mais sombrio, um romantismo mais pesado, com as paisagens mais melancólicas do Caspar Friedrich, tá? Então, romantismo na pintura, quem foi meu aluno, por exemplo, de cursos para o Enem, sabe que eu gasto um tempo grande para tentar mapear essa visão tão multifacetada do romantismo. Então, olha só, vamos voltar aqui para a questão, para o texto, né, ganhando essa informação aí já de bônus. Então, Claude Monet, influenciado por Turner, passou a pintar temas que apresentassem fluidez. Essa ideia, portanto, aí de uma pintura que é rápida, que tem esse efeito da paisagem que muda. Para isso, ele fragmentou a imagem com pinceladas de cor pura. Então, aqui é um elemento importante que vai ser inclusive cobrado na questão, já que os impressionistas não faziam aquele tom intermediário na paleta antes. Então, se eu quero azul claro, eu vou lá e boto branco, e vou lá e boto azul. Vou misturando, quanto mais branco,
mais azul claro vai ficar. Quanto mais azul, né, menos branco, mais azul encorpado ficará. Posso misturar com preto para dar um tom marinho. Então a paleta é para isso. Os impressionistas não. Segundo o texto, eles faziam uso de uma cor pura. E é por isso que eu coloquei para a gente ver aqui o Baile no Moulin de La Galère, do Renoir. A gente pode ver aqui, é um quadro que tenta captar essa luminosidade. A gente vê uma cena de baile, né? Inclusive, a luz aparece aqui nas costas do personagem, na cadeira, que tá essa luz sendo filtrada pelas folhas das árvores. Então a gente consegue ver essa luminosidade. E se a gente der um zoom aqui no rosto, em cima da cabeça do homem, que eu sempre gosto de mostrar nas aulas, a gente vê como essa mulher, ela tá numa pincelada aqui, por exemplo, embaixo, ó, como o tom de azul e o tom de branco, não há mistura prévia. É essa mistura que vai dar na tela o efeito do azul sobre o branco, essa mistura, e que dá o efeito. É bem interessante aqui esse nosso zoom, porque a gente vai vendo que quanto mais longínqua a imagem vai ficando, mais encorpada a cor fica, dando essa sensação de homogeneidade. Então a questão vai trabalhar um pouco esse viés. Olha só o que é que ele diz. Então, de novo, para isso ele fragmentou a imagem com pinceladas de cor pura, passando a retratar a impressão captada diante do modelo. Monet, a impressão que eu tive daquela paisagem. Monet inspirava-se, por exemplo, no pôr do sol. A gente viu aqui no Turner, né, também esse pôr do sol. É um tema recorrente em Claude Monet. Na luminosidade do feno. Então tem aqui, inclusive se eu der uma rolada aqui de tela, deixa eu trocar aqui de novo para a gente voltar lá para o Monet, eu acho que se a gente descer aqui, até esse feno que ele está citando aparece aqui no site. Então várias imagens, né? Aqui, ó, esse monte é uma rocha, né? É um feno mesmo, é uma palha, né? Mas enfim, pouco importa aí para a gente ter a ideia só do Monet. Então voltando, ele se inspirou no pôr do sol, na luminosidade do feno ou num jardim florido. Suas obras contêm a característica de dissociação das cores, separação das cores, como eu mostrei, e gradação dos tons complementares. As tintas não eram misturadas na paleta, ou na palheta, como ele chama aí, dessa forma, a luz emanada das manchas e das pinceladas coloridas impressionava a retina, formando novas cores. Então, é essa cor diferente que, no meu olho, se mistura e forma um efeito do impressionismo de acordo com o texto. Então, diante da nova concepção artística que a gente conheceu aí no texto, a cor é a questão, né, que vocês vão ver agora, estranha, tá? Mas aproveita aí e já deixa o seu curtir, que já falei um monte de coisa aqui importante para a sua carreira estudantil artística, tá? Então, olha só, diante dessa nova concepção artística, a cor é composta por uma substância química que, sob a incidência dos raios luminosos, absorve-os, refletindo para os nossos olhos os raios de tons vermelhos. Eu não gosto de duas coisas na letra A. A primeira coisa que eu não gosto é essa limitação de tom vermelho. Eu mostrei no quadro do Renoir, lembrando que eu não mostrei só Monet não, tá? O Baile no Moulin de La Galère é um quadro do Renoir, tá? O Pierre-Auguste Renoir tá lá também no d'Orsay, né? Então a gente tem no Museu d'Orsay em Paris, tá até aqui do lado aqui o MO, que é o Museu d'Orsay de Paris. Então a gente tem, né, um quadro do Renoir e que não tem só o tom vermelho, né? Já achei estranho aí esse comentário sobre tom vermelho, e eu acho que a letra A dá uma sensação de que tem uma substância química especial que quando a luz bate, fica fosforescente, vamos dizer assim, ó, fluorescente, até melhor do que fosforescente. Então essa substância química, achei estranho, já estava falsa, então eu posso agora sentar pancada na letra A com mais tranquilidade, mas também não gosto desse trecho da letra A. Tá bom? Substância química, não acho que tem a ver, o texto não fala em química da tinta, por exemplo, do pigmento, né? Mas enfim, já estava errada pelo tom vermelho. Essa pintura é formada pelo equilíbrio óptico causado pela impressão simultânea de cores como magenta, ciano e amarelo. Que é uma maneira, você que me diga aí, você que é o estudante aí do ensino médio que conhece óptica da física, é o magenta, o ciano e o amarelo, é o vermelho, o azul e o amarelo, que são as cores primárias. E elas, consideradas cores primárias, então nesse aspecto aqui estaria até certo. Mas é um equilíbrio óptico. Eu mostrei para vocês que as cores vão estar em equilíbrio? Não. Pode haver predomínio de uma sobre a outra. Inclusive, eu mostrei até branco, tá? Então, esse equilíbrio não é necessariamente o buscado pelos impressionistas. Como eu falei para vocês, o Monet pintou. Deco, vem cá, uma curiosidade aqui que me ocorre, né? Que me ocorre para contar para vocês. É possível ver todas essas telas do Monet lado a lado? Não. Infelizmente, vocês não conseguiriam ver essas telas lado a lado, a não ser que houvesse uma exposição retrospectiva que colocasse-as no mesmo museu, tá? Porque a gente tem, por exemplo, algumas que estão lá em Paris, no Museu d'Orsay, até coloco aí uma visita minha, outras estão lá no Pushkin, em Moscou. Então,
para ver essas obras, você teria que fazer um verdadeiro tour, né, por várias capitais, por várias cidades, para vê-las, tá? Então, voltando aqui à resolução, o que é que ele diz na letra B? Ou na letra C, desculpe. A cor é um fenômeno imaterial. Veja, não está na tela o azul claro. O azul claro é pela combinação do branco com o azul da tela que forma em minha retina, segundo o texto, imaterial. Interessante. E só se pode senti-la. Você não tem a presença dela física, interessante, passando a ser uma sensação provocada pela ação dos raios de luz sobre nossos olhos. Por isso que eu botei uma questão média, não é tão... Aí, professor, viajei aí, nunca marcaria essa. Veja, por isso que a prova do Enem é conteúdo, não é só ler o texto. Ler o texto, você ia passar onde disso aí? Resultante da mistura ótica, legal, gostei, de duas outras cores, beleza, que estão presentes em sua composição de origem. Não necessariamente na composição de origem, né? Também não gostei desse final aqui. Acho que tá na composição de origem, tá? Não precisa ter a cor originalmente. Você chega a um outro tom pelas duas cores que estão lá e também vem com o negócio do equilíbrio de novo, né? Causando equilíbrio entre elas. Não gostei, portanto, né, disso aí não. E é física. A cor é física? Segundo o texto, não é física. Ela é essa sensação, é essa impressão provocada, o impressionismo, presente nos raios solares e na luz branca, sendo impossível perceber sua existência pela decomposição da luz solar. Toda estranha, né? Porque pela decomposição seria possível a gente perceber a cor. Então acho que a letra E é a mais estranha. A gente lembra logo, né, daquela imagem clássica do prisma decompondo o feixe luminoso. Então a gente não tem aí essa impossibilidade de ver. A gente vê, né? Senão a tela não seria uma tela colorida e é uma grande marca a cor. Então com isso a gente chega aqui a nosso gabarito letra C. Tá aí, espero que tenha esclarecido para você a marcação, mas não vai embora não. Fica aqui comigo ainda, aproveita e se inscreve no canal, mas fica aqui comigo para saber um pouco mais ainda sobre artes. Eu vou recomendar para vocês agora, é só clicar aqui no vídeo que apareceu, um comentário sobre o rococó. É um estilo que o Enem ainda não cobrou com força e eu tô apostando nele em próximas provas. Clica aí que a gente vai falar um bocadinho mais sobre arte e rococó. Tô te esperando.